Vamos lá. Eu me chamo Samuel Henrique e o meu grupo ficou composto pelo Arlio, pelo Paulo César, pelo Henrique, pelo Tiago e pelo Renan. E a minha parte ficou sobre a teoria do cérebro. Vamos lá. Introdução. O que é o cérebro? É uma automação de testes web e simulações do usuário do navegador. E é muito usado no QA e desenvolvimento. Então, o que é que eu quero dizer? Ele facilita a vida de uma pessoa no dia a dia. E vamos continuar. Bom, para que serve? Garantir estabilidade, automatizar testes funcionais, reduzir trabalho manual e aumentar a precisão e velocidade. Eu quero aqui dar um exemplo. O Selenium foi criado para facilitar a vida de um ser humano. Mas me dê um exemplo, Samuel. Beleza. Gente, quando a gente compra um carro, existe o carro manual, existe o carro automático. Qual é o carro melhor? É o manual ou automático? Beleza, não tem melhores. Mas qual facilita o seu dia no dia a dia? É o carro manual ou é o carro automático? O que o carro manual faz? A gente tem que passar a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta marcha. Não. Carro automático não precisa disso. Carro automático é só botar no D, R, P para parar e N para botar no neutro. Então, você já vê uma diferença. Então, por que o carro automático foi criado? O carro automático foi criado para facilitar a sua vida no dia a dia. Para você não ter aquele trabalho de estar passando marcha, voltando marcha. Então, é a mesma coisa do Selenium. O Selenium foi criado para facilitar a sua vida no dia a dia. Por isso que ele garante a estabilidade, atualizações, ele automatiza os testes funcionais. Então, é uma coisa muito boa no dia a dia. E como funciona? Agora eu vou falar como funciona Script, Python, Java, etc. O WebDrive recebe os comandos e o que executa ações no navegador e retorna o resultado do teste. Eu vou falar o tópico 1, o tópico 2, o tópico 3 e o tópico 4. Vamos começar pelo tópico 1. Você escreve um código de linguagem. Que é o que você preferir. Python, Java, JavaScript. E aí, o que ele faz? Esse script contém as instruções do teste. Então, ele clica, ele preenche, ele navega e ele valida, entendeu? Isso é um exemplo do 1. O WebDrive. O que é um WebDrive? O WebDrive é como um Selenium WebDrive. Ele atua como mensageiro. Então, ele é um mensageiro. Ele pega cada instrução do seu script e envia para o seu navegador. Olha a facilidade do que ele faz. Vocês estão vendo como ele é interessante? Vocês não, professor Elcio. O senhor está vendo como ele facilita a nossa vida? Ele é só um mensageiro, ele só vai, entendeu? E o terceiro, executações no navegador. O que é executações no navegador? Clicar em botão, o navegador. Eu vou falar um dos navegadores, o Chrome. Ele executa tudo, exatamente tudo como o usuário faria. Ele, clicar em botões, digitar em campos, rolar a página, abrir links e validar elemento. O Selenium faz isso tudo. Como eu já tinha dito, é tipo um carro automático que facilita a sua vida no dia a dia. E o que retorna resultados de teste? O retorno resultado de teste é o que? É o que deu certo. Eu vou aqui. Depois de você executar as ações, o WebDrive devolve para o seu script. Como assim? O que deu certo, o que falhou, a mensagem de erro, os resultados dos elementos e os prints no imetria. Então, ele faz isso tudo. Então, o seu script, ele registra o resultado do teste aprovado e do teste reprovado. Um pequeno exemplo. Ele vai registrar seu resultado aprovado ou reprovado e... Entendeu? Esses são os 4 instruções como ele funciona. E os componentes do Selenium. Ele funciona no WebDrive, como eu já tinha falado. Eles funcionam no Selenium e funcionam aqui ele roda no Chrome, roda no Safari, roda no
Safari, que é do iPhone, e no Microsoft. E tem um Glitch também. O Glitch é uma ferramenta que permite rodar teste em vários computadores, em vários navegadores e sistemas operacionais ao mesmo tempo. Você tá vendo o tanto de tempo que você vai economizar. E o IDE é o Selenium IDE, é o que desenvolve no ambiente ele é o editor de código, onde você escreve código, como cores, sugestões, autocompletar, o que é para rodar o programa, o que é para encontrar e corrigir erro, passo a passo. Então, isso tudo você vai ter uma facilidade. E as vantagens é que ele é gratuito, ele suporta múltiplas linguagens, como eu tinha falado, ele suporta Python, Java, JavaScript, ele tudo ele roda. Multinavegador, vai rodar no vários navegadores, Chrome, sabe, como eu tinha falado, e ele é flexível e rápido. Então, você vai economizar um maior tempão. Tipo assim, uma coisa que você fosse fazer manualmente, tipo um carro, manualmente, você demoraria assim um tempo. Não, você pode fazer no Selenium e economizar tipo meia hora de relógio. Vamos lá, chutar. Tô dando um chute, não é comprovado, mas tipo você economizar meia hora. Então, ele vale muito a pena. E principalmente para quem tá começando, tá desenvolvendo. Então, eu recomendo. Eu, da minha parte, recomendo. E como todo e tudo tem limitações, o Selenium também tem limitações. Tudo tem limitações. Até um carro automático tem uma limitação que é muito chato. Se você pegar, ele não testa apps mob nativo, ele não configura na iniciação complexa e testes pode quebrar com mudança. Como assim testes pode quebrar com mudanças? Tipo assim, se você fizer um código que quiser mudar, ele pode quebrar, ele pode dar outra coisa depois. E a minha conclusão é que é uma ferramenta essencial para automação web. Ele vai muito facilitar a sua vida e vai dar um resultado muito rápido, economiza tempo e qualidade. O seu tempo vai ser economizado e sua qualidade vai melhorar, porque você não vai estar batendo cabeça. Você vai estar só... Você vai bater você vai até ter uma pequena dor de cabeça, mas não vai ser aquela dor de cabeça. Então, pra mim, já é uma coisa muito boa. Então, ele vai economizar seu tempo e vai aumentar a qualidade. Ele vai aumentar a qualidade do seu projeto, do seu trabalho, do que você está pretendendo fazer. Isso que eu quero dizer. E eu gostaria de agradecer. Olá, professor Elcio. Meu nome é Paulo César Leira da Conceição, aluno de Engenharia de Software 3 do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Do meu grupo composto por Paulo César, Samuel, Ayrton, Henrique, Renan e Thiago. Eu, Paulo César, fiquei responsável por falar sobre a teoria do G-Mater, a qual eu vou falar agora e explicar para quem estiver assistindo este vídeo. Então, vamos lá. Teoria do G-Mater, vou explicar para vocês. Agora, o que é o G-Mater? O G-Mater, ou a parte de Meter, ele é uma ferramenta open source criada para teste de desempenho, carga, estresse e funcionais em nível de protocolo, principalmente sistemas web. Ele não testa a interface gráfica, ele envia requisições diretamente para o servidor, seja o servidor HTTP, HTTPS, TCP, etc. É amplamente usado para medir tempo de resposta, identificar gargalos e avaliar a estabilidade de aplicações. Ou seja, o G-Mater ele vai ser necessário para fazer teste de desempenho. Ele não vai testar a interface gráfica, mas ele vai ficar ali principalmente na questão das requisições para o servidor. É isso que o G-Mater ele é mais utilizado. Agora, para o que o G-Mater é usado? Ele vai permitir simular vários usuários virtuais. Com isso, você consegue medir o tempo de resposta, taxa de erros,
throughput, que são as requisições por segundo, consumo do servidor e limites de performance. Então, o Demeter proporcionando a utilização de vários usuários ao mesmo tempo, você consegue ali testar várias situações que ocorrem ali naquele software. E também com isso, ele vai ajudar, ele vai ser usado também para os dados que você vai ser usado para ver os dados que ajudam os desenvolvedores a descobrir. Quando o sistema começa a ficar lento, ele vai descobrir que número de usuários faz com que o sistema ele comece a engargalar. Quando ele falha sobre carga, quando a carga está muito grande, e se o servidor aguenta o número esperado de usuários, ver se aquilo que é esperado realmente é suprido. Então o Demeter ele é muito bom, é muito necessário para isto. Como o Demeter funciona agora, Paulo César? O Demeter ele funciona como um injetor de carga. Ele cria usuários virtuais, threads, que enviam requisições ao servidor simultaneamente, igual a gente viu ali na primeira página. Cada usuário executa um conjunto de ações, teste, como enviar um GET para uma API, fazer um post para um JSON, acessar uma página, repetir operações por um tempo determinado. Aqui do lado a gente tem aqui uma forma de como seria a estrutura do Demeter, do test plan, thread groups, samplers, timers e config elements. Agora, quais os principais componentes do Demeter? Primeiro, test plan. É o projeto do teste, define tudo que será testado. Ou seja, com o thread group, como eu disse anteriormente, que são os grupos de usuários. Como eu já disse anteriormente, quantidade de usuários virtuais, os threads, o tempo de rampa, o tempo de carregamento de carga, o número de repetições do teste. Exemplo, 100 usuários entrando ao longo de 20 segundos. É o tempo que ele máximo de usuários que o sistema aguenta até ele ficar, até sobrecarregar. Samplers, ações executadas pelos usuários. Indicamos qual requisição o Demeter deve enviar. Por exemplo, HTTP request com GET post, TCP request, JDCB request, banco de dados, WebSocket request. Então ali o sampler ele vai verificar quais as requisições que o usuário vai necessitar. E também a gente tem os listeners, que basicamente servem para visualizar os resultados. Exemplos, gráfico de resultados, tabela de resultados, um sumário de erros e uma árvore de requisições. Continuando, tem o timers, controlam as pausas entre as requisições para simular um usuário real. Então isso vai permitir ali você verificar como seria o próprio usuário utilizando o sistema. Claro que é sempre bom ter um usuário realmente usando para saber como é que é, né? Mas aqui a gente já adianta esse processo que o usuário iria passar. Config Elements permite configurar URLs, variáveis, dados e cabeçalhos. Assertions validam se a resposta está correta. Por exemplo, a validação precisa ter o código 200, então ele verifica ali se a resposta que está pedindo realmente está correta. Tipo de testes que o Demeter faz. Teste de carga, ele vai simular vários usuários que utilizando o sistema ao mesmo tempo, como eu disse anteriormente. Ele utiliza isso como objetivo de verificar se o sistema comporta uma carga de usuários já esperada. Teste de stress, ele aumenta a carga além do normal até o sistema falhar. O objetivo é descobrir o limite máximo do servidor. Então ele vai forçar ali o sistema ao máximo que ele tiver para verificar se o sistema, aonde o sistema aguenta, até onde ele vai, até onde ele fica o máximo de estressado, né? Por isso que o nome é teste de stress. E teste de endurance, que é o teste de resistência. Ele executa requisições por um longo tempo. Ele faz isso com o objetivo de identificar problemas como queda de performance, a memória vazando, estabilidade ao longo do tempo. Teste de pico também aplica uma carga muito alta de forma repetida, com o objetivo de avaliar comportamentos de picos inesperados. Como o sistema vai agir no momento que tem um pico do nada, que está ali fora do cronograma. Teste de API com funcionais em nível de protocolo. O Demeter pode validar se um endpoint retorna código HTTP correto, JSON esperado, conteúdo específico. Mas ele não vai testar a interface gráfica, porque isso não renderiza no navegador do Demeter, ele não vai suportar isso. Agora, por que você deve utilizar o Demeter, né? Por que usar o Demeter? O Demeter ele é necessário e muito bom para você utilizar porque ele é gratuito e open source, então você não vai ter custo para utilizá-lo, muito leve para gerar uma grande carga, então ele não vai ali pesar no seu computador, altamente configurável,
ou seja, bastante intuitivo, extensível via plugins, então você pode aplicar extensões caso você deseje, compatível com CI, CD, e é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo para teste de performance. Então, ele já tem um histórico, ele já tem uma boa reputação de Meter. Agora, quais as limitações do Meter? Ele é muito bom, a gente acabou de verificar aqui, porém, até onde ele chega, onde ele se barra, onde é que ele não consegue ir além. Bom, as limitações do Meter, ele não vai testar a interface gráfica, como eu disse anteriormente, porque justamente ele não renderiza. Ele pode consumir muita memória quando muitos listers gráficos estão ativados. Como eu disse, ele não renderiza muito bem questão gráfica, e quando você tem muitos listers gráficos, você acaba puxando mais ali do Meter. Ele não é tão moderno quanto ferramentas como QS ou Low Cost, já está um pouquinho mais desfasado, e a interface gráfica não é muito intuitiva para iniciantes. Então, é basicamente isso. Espero que tenham gostado comigo, gostado aqui da minha parte, e agora eu deixo a próxima parte com o meu colega de grupo. Muito obrigado, professor. Continue no vídeo. Obrigado. Olá, meu nome é Ayrton, e agora vamos fazer uma comparação direta entre as duas ferramentas principais trabalhadas nessa atividade. São elas o Selenium e o JMeter. Cada uma delas foi criada com um tipo diferente, para fazer um tipo diferente de teste, e a gente precisa entender essa diferença porque ela é essencial para escolhermos a ferramenta certa e no momento certo. Primeiro vamos falar sobre o propósito principal de cada uma. O Selenium ele é focado em testes funcionais, ele vai simular o comportamento real de usuários dentro do navegador. Ele vai, por exemplo, clicar em botões, preencher formulários, navegando as páginas, etc. Ou seja, ele vai verificar se o sistema funciona da maneira que ele deve funcionar. Já, por outro lado, o JMeter, ele é focado em testes de desempenho. Ele trabalha com testes de carga e volume, e ele mede a aplicação se está se comportando bem com a maneira que muitos usuários acessam ao mesmo tempo, por exemplo. Agora, no tópico 2, vamos explorar como cada ferramenta vai executar esses testes. O Selenium, por exemplo, ele vai abrir o navegador e vai executar ações visuais em navegadores reais, como por exemplo Chrome, Firefox, o Edge, e ele vai simular como se fosse um usuário humano automatizado. Já o JMeter, ele não abre o navegador, ele vai, pelo contrário, vai funcionar somente a nível de servidor, vai enviar requisições diretamente para o servidor, simulando assim centenas ou milhares de usuários acessando ao mesmo tempo. Isso torna também ele um sistema mais leve para as máquinas, por exemplo. Agora vamos para o tópico 3, que seria os tipos de validação. Temos que o Selenium vai validar elementos visuais e fluxos de navegação, como já foi dito, e o comportamento da interface e as regras de negócio da aplicação em si. Já o JMeter, ele vai validar os tempos de resposta, a estabilidade, o consumo do servidor e a resistência sobre alta carga do sistema. Olá, meu nome é Henrique e eu vou dar continuidade nessa questão da comparação entre as duas ferramentas. Bom, vou falar primeiro sobre a questão de complexidade e desempenho. Nesse quesito, o Selenium ele é mais pesado e lento, necessita renderizar telas, reproduz o real, mas não escala para muitos usuários, enquanto que o JMeter ele é leve e escalável, consegue simular alto volume de usuários sem interface, mas não testa interação visual. Isso é, por se tratar de interface, né, o Selenium ele é mais pesado e ele é pouco escalável, porque para cada usuário é criada uma nova instância de um navegador completo, e isso termina consumindo muitos recursos, certo? E, por outro lado, o JMeter ele só funciona a nível de protocolos, e isso faz com que ele consuma menos recursos e faz com que ele seja mais escalável, sendo possível assim simular uma quantidade maior de usuários em uma única simulação. Agora a gente vai aqui para outra parte importante, que é quando usar cada um. Bom, a gente usa o Selenium para testar a UI e experiência de usuário,
validar fluxos, login, cadastro, compras e verificar regressões funcionais. Nós usamos o JMeter quando é para testar a capacidade de usuários simultâneos, avaliar gárgulas de performance e medir tempo de resposta do back-end. De forma mais simplificada, tudo que se trata de UX e UI, ou seja, experiência e interface do usuário, é algo que é mais propício ali para o uso do Selenium. Enquanto que tudo que se tratar de performance e desempenho no geral, é algo ali que já é mais propício para o uso do JMeter. Agora nós vamos aqui para nosso sexto tópico, né? Que são os pontos fortes e fracos. Começando primeiro pelo Selenium. Os pontos fortes incluem: ele simula a experiência real do usuário, ele é ótimo para testes funcionais end-to-end, tem fácil integração com o teste de regressão. Agora as limitações: ele não escala para simular muitos usuários, tem a execução mais lenta e é dependente de navegadores. Ou seja, o Selenium ele é ótimo ali por se tratar de uma simulação mais realista. Só que, como já foi dito anteriormente, ele tem esse defeito de ser um processo muito pesado e pouco escalável. Agora a gente vai aqui para os pontos fortes e para os pontos fracos do JMeter. Pontos fortes: é extremamente leve e escalável, ideal para teste de carga e estresse e suporta múltiplos protocolos como HTTP, FTP, SOAP e JDBC. Agora as limitações: não testa interface visual, não simula interação humana direta e a configuração de relatórios pode ser complexa. Ou seja, o JMeter ele tem essa vantagem de que ele é leve e de que ele é escalável, ou seja, ele permite a gente saber ali com uma facilidade como é o comportamento do sistema quando ele é submetido ali a múltiplos acessos instantâneos, quando tem muita gente acessando, né? Só que por outro lado ele não testa esse lado mais visual do sistema, tem um conteúdo visual ali na simulação, certo? E com isso nós chegamos a nossas conclusões, que é o Selenium e o JMeter, eles não são concorrentes, mas sim complementares. Não é uma questão de um ser pior, um ser melhor do que o outro, mas sim de qual é a ferramenta mais adequada ali para cada situação. O Selenium garante que o sistema funciona e o JMeter garante que o sistema aguenta funcionar. Ou seja, é importante ali a gente saber equilibrar o uso dos dois para que a gente consiga alcançar uma eficácia maior aí no que diz respeito a testes de software. Olá, tudo bem? Meu nome é Renan de Almeida Lira. Eu vou aqui apresentar alguns testes práticos em JMeter e em Selenium. Primeiramente, começando aqui com o JMeter. Basicamente, aqui é a interface inicial do JMeter. E no caso eu já deixei preparado um plano de teste, mas eu vou explicar passo a passo o que cada um significa. Antes de vir aqui para o JMeter, eu vou apresentar um pouco do código que vai ser testado. No caso aqui do código, ele é feito em Golang e basicamente é um projeto de to-do task. E no caso, o usuário, né, pode criar suas tasks, como também deletar, atualizar e buscar suas tasks. Aqui no caso, também o código tem a API, ela é feita em GraphQL, então eu já uso alguns parâmetros diferentes lá no JMeter. E ela tem um sistema simples de login, no caso de registrar e entrar na sua própria conta. Então, voltando aqui ao JMeter, primeiramente, aqui no plano de teste, ele já vem por padrão, né? Já vem o plano de teste aqui já setado. E como funciona? No caso, eu adicionei uma threads, né? Um grupo de usuários, que é isso aqui. Aqui no grupo de usuários, eu botei a seguinte configuração. No caso, eu vou testar
200 usuários, ou também chamado de threads, né? 200 usuários simultâneos que vão executar, né? Basicamente simultaneamente. Aqui, no tempo de inicialização, é o tempo que o JMeter vai levar para subir esses 200 usuários. No caso, eu coloquei 10 segundos. Então, nesse tempo de 10 segundos, ele vai aumentando o número de usuários até chegar em 200. O contador de interação, eu coloquei aqui infinito e marquei aqui o agendador. No caso, significa que o teste vai durar 30 segundos. No contador de interação, se eu fosse mudar, eu poderia colocar quantas vezes esses 200 usuários iriam interagir com o sistema. No caso, 10 vezes, ou seja, cada thread ou usuário iria interagir, repetir essa interação 10 vezes. Mas, para deixar melhor, né, eu prefiro colocar a duração. E aqui infinito. Bem, aqui na primeira configuração eu adicionei um elemento de configuração, que no caso é o gerenciador de cabeçalhos. Aqui no caso eu coloquei, já que como não veio pré-configurado, né, então eu coloquei o content type como application JSON, para não ocorrer nenhum erro de resposta. Como o meu programa, né, a minha API, tem um sistema de login, então eu coloquei aqui um controlador, né, no caso, controlador lógico, controlador de uma única vez, ou seja, tudo que tiver dentro desse controlador só vai ser executado uma vez por usuário, por thread. Então, aqui, nesse controlador, eu coloquei a rota de login, a query de login, né, no caso. Ou seja, ele vai fazer esse login, cada thread vai fazer esse login uma única vez nas suas interações. Aqui, no caso, as outras configurações, no caso, são colocar o nome, o IP ou o servidor, no caso, localhost, e o número da porta que estiver rodando, e o caminho no qual ele vai acessar. Como é um GraphQL, então todas as aquisições serão posts. E fora isso, aqui ainda em login, eu coloquei um pós-processadores JSON extractor. O que será isso aqui? No caso, como a minha rota de login retorna um dado que no caso seria o token de autenticação, então eu coloquei para ele extrair, né, a partir desse JSON. Então não funciona, no caso, colocar o nome da variável que ele vai guardar, no caso token, e da onde vai vir essa informação. No caso, ele vai retornar o data, e dentro de data, dentro do objeto data, terá o login user, que nesse login user terá o token. Fora aqui, terá basicamente o primeiro teste. O que seria? Seria outra requisição, né? HTTP, basicamente com as mesmas configurações do login, e mudando basicamente só a query. No caso, essa query é para ele criar um novo to-do. E aqui no caso do criar to-do, né, eu coloquei outro gerenciador de cabeçalhos que irá mesclar com aquele primeiro aqui com content type. Nesse aqui eu coloquei o authorization e como valor o BRE e entre os colchetes, né, o token, que no caso é o token que eu peguei lá da rota de login. Para basicamente continuando o teste, depois dele criar o to-do, eu coloquei outra requisição, que no caso será pegar
todos os to-do daquele usuário. Que no caso seria a carry de GetHow. E nele também o gerenciador de cabeçalhos com o authorization, da mesma forma do criar. Pronto, basicamente o teste é isso. Continuando, aqui para registro, né, do próprio JMeter, basicamente como um teste do teste, né, executar para ver se vai rodar da forma como planejado. No caso, qual é a recomendação do JMeter? Criar o teste a partir da interface gráfica, no caso esse aplicativo, né? Executar um pequeno teste para ver se sai como esperado e depois fazer realmente o teste que você queira fazer pela linha de comando, porque a partir da linha de comando ele vai criar um HTML com basicamente todos os dados e informações específicas de cada requisição, o tempo de resposta e tudo mais. Então, eu já deixei um usuário criado, no caso esse usuário que vai fazer o login. Eu já deixei ele criado para não ter que colocar aqui no teste mais uma requisição. Então, quando executarmos aqui no verde, no iniciar, pode ver que ele começa a fazer todas as requisições. Eu vou parar aqui por enquanto, só mesmo para mostrar, e ver ele basicamente funcionando. Então, para ver aqui, para ver que ele vai começar a fazer os logins. Aqui é o retorno, como eu havia dito lá no JSON Extractor. Ele irá pegar de data, login user. E vai replicar aqui nas outras requisições aquela mesma informação do token. E mostrar o retorno. Bem, quando está o vermelhinho é porque, né, ocorreu algum erro. No caso aqui, teste passado que eu acabei parando aqui o servidor. Enfim. Aqui mostrando o comando, no caso que ele irá realmente fazer o teste específico. Uma coisa que eu esqueci de falar, né? No caso, após criar, a gente salva o arquivo e ele basicamente irá criar um arquivo .jmx, que no caso vai ser realmente o arquivo de teste usado pelo JMeter. Então, aqui na linha de comando, eu entrei até a pasta bin do JMeter, que baixamos, e aqui eu irei executar o comando JMeter dentro da pasta bin com algumas tags que o próprio JMeter oferece. Aqui no caso, o "-t", que vai ser passado como um argumento, né? O arquivo do teste que a gente criou. Aqui o "-l", no caso, onde ele vai colocar todo o log desse teste. E o "-o", que basicamente vai ser o output, que no caso vai ser uma pasta para ele guardar todos os arquivos do site HTML, né? Ele literalmente cria um index HTML com todas as informações. Então, com isso, de resolver um erro que estava dando aqui, né? Um arquivo do JMeter, o JMX. Eu salvei novamente. E então, voltando aqui para o comando, né? Ao executar, ele vai começar os testes. E eu posso ver que aqui no meu back-end do meu código, esses logs que estão
saindo aqui é porque ele está acusando de slow SQL, ou seja, um SQL que está executando bem lentamente, ou acima de 200 ms, que no caso é o parte dele. E como o teste tem duração de 30 segundos, aqui no caso ele acabou. E aqui ele dá algumas informações, já aqui rápida pra gente. E é possível ver aqui quantos erros deram, o máximo de interações que houve, enfim. No arquivo que ele gera, são basicamente isso daqui. Esse aqui é o teste que eu usei, o arquivo que eu fiz lá na interface gráfica do JMeter. Aqui é um log, que ele guarda algumas informações, e o que interessa, basicamente, esse index HTML. Nesse index, ele traz basicamente todas as informações e todas as estatísticas, né, no caso do teste. Aqui todas as rotas, basicamente a taxa de erro, o tempo de resposta médio, máximo, mínimo, e que aqui tem um tempo de resposta bastante alto, né, 10 ms. Então, ele traz, né, separado pela todas as requisições que montamos lá. O nome das requisições, né, real to do, requisição de login. Aqui é possível ver que ele executou realmente uma por usuário, que no caso aqui 200 requisições. E então basicamente é isso. Esse é o teste do JMeter. Houve 100%, né, dos requests, ou seja, não houve nenhuma request que falhou. Porém, ainda é possível ver que alguns SQL foram bastante lentos, assim, né, do que ele pressupõe, né, acima, maior ou igual a 200 ms. Aqui pode ver que basicamente está alguns erros, né, de arquitetura, como ele está selecionando todos os to-dos. Isso realmente, ele vai trazer todos se tivesse mais usuários, ia trazer de todos os usuários, basicamente. Isso já é um erro, né, de código, enfim, que é possível ver, né, graças ao JMeter. E no caso de otimização, né, no caso, otimizar todos esses SQL, como também otimizar o banco de dados para trazer uma resposta mais rápida. É possível ver com esses testes de carga. Então, basicamente é isso. Bem, aqui no teste do Selenium, eu vou fazer basicamente com esse teste aqui, com esse site, né? No caso, basicamente uma Pokédex. E ela tem aqui, né, uma lista com os Pokémons. E quando clica, né, ele carrega aqui o cardzinho do Pokémon. No caso, o teste que eu criei com o Selenium foi aqui usando Python. Bem, esse teste basicamente ele vai testar se o card está abrindo corretamente. No caso, ele vai aqui no Bulbasaur e ver se ele vai identificar aqui pelo título, né, do Pokémon, e ver se está correspondente ao link clicado. E assim continuando. Ivysaur, Venusaur, Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Wartortle e o Blastoise. Basicamente, esses são os Pokémons iniciais. Então, ele vai testar todos esses 9 primeiros Pokémons. Aqui no código,
ele vai executar, vai carregar o Selenium, vai entrar no link do site, no caso localhost 3000, porta 3000. Aqui, no caso, eu coloquei para ele expandir a janela ao máximo, né? Ficar do tamanho da tela. Pela questão de que aqui o site que eu fiz, ele numa tela menor, ele desaparece aqui a lista. Então, para ficar condizente, o teste será feito aqui em tela cheia. Aqui, esse WebDrive await, no caso, é para ele esperar, ele serve para esperar um elemento ser carregado em tela. Então, como é que foi escrito o teste? Ele vai usar esse await e vai esperar, no caso, todos os elementos com a tag A, que no caso seria um link. Ou seja, ele vai pegar todos os elementos presentes no site que tiverem com a tag A, que no caso serão todos aqueles 9 cards. Esses 9. Vai pegar esses 9 primeiro. Aqui eu coloquei uma variável para ele comparar o resultado. E como há mais de um card, né? São 9. Então eu coloquei dentro de um for, onde ele vai passar por cada card e vai pegar o nome referente do Pokémon no link, vai clicar nesse card, vai esperar um tempo de 2 segundos, que no caso seria o tempo estimado para carregar o card em si, a página. E aí ele vai comparar o nome do Pokémon, no caso ele vai pegar por essa tag, vai comparar o nome do Pokémon com o nome do link. E aí, caso for realmente condizente, né, for igual, então ele vai adicionar lá o contador aqui no acerte, mais igual a 1. Então, no final, ele vai comparar se a quantidade de cards que ele achou, né, a quantidade de links que ele achou é igual o que foi somado. E no final ele vai sair, vai fechar o próprio Selenium. Para executar, como é um script Python normal, então, no caso eu estou usando o PyTest. E então, com o comando PyTest "-v", eu posso executar e aí ele vai abrir o Selenium, aumentei tela cheia e vai começar a clicar, né, em cada card e vai comparar se os nomes condizem. Pode ver que ele vai descendo, vai abrindo cada card e aí no final, pronto, terminou, ele fechou e aqui o teste passou, ou seja, todos os nomes ficaram certinho com base no link. Ou seja, ele abriu o Pokémon corretamente. Como vimos, ele abre o Selenium, né, e começa aquele teste como se fosse simulando realmente uma interação humana. Mas caso, né, não queremos que ele apareça, caso não seja bom ele aparecer, né, a interface do Selenium, adicionando esses argumentos, ele vai fazer o teste meio que em background, ou seja, ele não vai abrir aquela tela do Selenium e vai fazer o teste em segundo plano. No caso ocorreu esse erro, eu creio que por conta de não estar aparecendo, ele não vai rolar o scroll, e aí ele não encontrou o elemento condizente para fazer o clique aqui do card.
Mas enfim, esse é o teste usando Selenium, no caso é um teste até que bastante manual, então basicamente simulando a interação humana. O ruim do Selenium é essa parte de espera. Ele é muito utilizado em automação. Então é bem manual. Então algumas coisas realmente falham com facilidade. Tem que estar atento a cada posição do elemento, se ele está visível em tela. Se o elemento realmente teve tempo de carregar na tela. Então tem que ver todas essas partes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago Pessoa. Eu vim falar sobre as ferramentas alternativas e sobre a nossa conclusão, né, no aprendizado, mas começando primeiro aqui com as ferramentas. Eu vou demonstrar o Cypress, né, em alternativa ao Selenium, né. Eu trouxe esse slide só para mostrar alguns pontos entre eles, né, que no caso o Selenium ele suporta multinavegadores, enquanto o Cypress roda somente apenas no Chrome, Edge e Firefox. O Selenium ele suporta várias linguagens, né, como Java, Python, por exemplo, enquanto o Cypress ele é apenas JavaScript e TypeScript. O Selenium ele é mais antigo, né, mais maduro, porém o Cypress ele é mais moderno e mais fácil de se usar. Eu vou falar também, vou mostrar um pouquinho sobre o K6 em alternativa ao JMeter. O JMeter ele possui uma ferramenta gráfica visual, né, enquanto o K6 ele é apenas por código. JMeter suporta as chamadas, vários tipos de protocolos, né? Como por exemplo HTTP, FTP, JDBC, enfim. O K6 ele é somente HTTP. O JMeter ele não exige programação, apesar de que você pode usar scripts, enquanto o K6 os testes eles são escritos em JavaScript. Agora indo um pouquinho para a prática, eu tenho esse código aqui. Primeiro aqui é um código Cypress, né? Cypress. Primeiro aqui eu descrevo o que eu quero, que é um teste de login, e o que deve ocorrer, que é fazer login com sucesso. Primeiro aqui eu visito um site aqui, né? Estou visitando esse site aqui que eu estou utilizando. Esse site aqui, que ele é um site que é feito justamente para você testar esse tipo de ferramenta. Então eu estou visitando esse site e aqui eu dou save.get, eu estou pegando o botão de aceitar cookie e estou clicando. Eu estou pegando o botão pelo seletor HTML dele, vou até mostrar aqui. É porque não está com o cookie aqui agora, mas eu estou fazendo isso aqui, ó. Estou basicamente pegando esse data, teste ID, input, login, e-mail. No caso eu estou pegando do botão do cookie, né, de aceitar cookie. Mas eu estou pegando o botão do cookie pelo seletor dele, estou dando um clique. Aqui eu dou só um wait aqui, só para esperar meio segundinho. E eu faço a mesma coisa com o input do e-mail. Só que ao invés de clicar, eu escrevo esse dado aqui, que é o que o site fala para eu poder realizar o login com sucesso, que é esse e-mail e essa senha. Então basicamente pego o input de e-mail e escrevo o e-mail, pego o input de login, né, pelo seletor também, de senha no caso, e escrevo a senha, e pego o seletor do botão de realizar o login e dou um clique. E agora eu vou rodar o Cypress, né, esse comando aqui para rodar, você tem que instalar na sua máquina, né, mas o comando para rodar esse aqui vai abrir a interface do Cypress. Eu seleciono esse tipo de teste aqui. E o navegador que eu quero usar é o Chrome, não é mesmo? Aqui é o código que eu acabei de mostrar, né? O teste. Então ele vai visitar o site. Aí ele aceitou ali o cookie. Preencheu os inputs e fez o login. Inclusive eu posso até rodar novamente o teste. Para realmente estar realmente fazendo o que eu espero, né? O que eu quero que ele faça. E é um teste simples, né, de Cypress, mas é isso. Agora eu vou demonstrar aqui o K6, vou só limpar aqui. Pronto, aqui o K6. Primeiro, eu importo aqui
o método HTTP do K6 e esse sleep aqui só para dar uma pausa entre as chamadas, né? Porque ele é um teste de carga. Aqui eu defino as configurações, né? Aqui no caso eu estou apenas dizendo que eu vou colocar 100 aqui primeiro. Vou colocar 10. São 10 usuários durante 10 segundos, 10 usuários simultâneos, né? Durante 10 segundos fazendo chamadas do tipo GET. Para esse site aqui, né? Eu estou utilizando o JSON Placeholder. É este site aqui. Enfim, eu vou rodar aqui. O comando é esse aqui, K6 run, e o nome do arquivo. E ele vai me trazer informações aqui como média de tempo das chamadas, quantidade de chamadas que falharam, quantidade de chamadas no total, aqui, quantidade de usuários máximo, né? Quantidade de dados que eu recebi, que eu enviei. Eu vou colocar uma quantidade um pouco maior aqui, só para ver se ele vai falhar alguns chamados, né? Provavelmente o sistema vai bloquear, então deve falhar alguns chamados. Pronto, realizou aqui o teste. E aqui, ó, ele falhou aqui 18 chamadas de 11.065, né? Então ele falhou 0,16%. E é basicamente isso, né? É um teste simples de K6, só para demonstrar como funciona. E agora voltando aqui para o slide, é só para falar sobre a nossa conclusão, né, do aprendizado. Eu trouxe esse é o ciclo de vida básico, né, de desenvolvimento de um software. E assim, não só durante a realização dessa atividade, né, mas também durante toda a disciplina, a gente percebe que quanto mais tempo e esforço, empenho, né, você coloca nessa etapa 5 aqui de testes, menos você tem que ficar retornando para a etapa 4 de desenvolvimento, e mais tranquilo vai ser a etapa 6, né, que deveria ser o 6, que é a etapa de manutenção. Então, quanto mais testes você realiza, menos você vai ter que ficar corrigindo bugs, né, em produção, e menos você vai evitar de ficar tendo que refazer coisas, talvez até completamente do zero, né, funcionalidade do seu sistema. Então, por isso que o ideal é que você faça a maior quantidade de testes possíveis que você puder no seu sistema antes de passar para a produção, enfim. É basicamente isso sobre as ferramentas e a conclusão. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender. E é isso.